Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus queridos irmãos, nós ficamos um tempo sem gravar. Muita coisa estava acontecendo aqui onde eu pastoreio, muitas atividades, e não foi possível gravar o maná diário nesses dias. Mas eu reenviei para vocês na lista de transmissão algumas mensagens passadas. Se você está gostando da série de mensagens sobre fé, continue naquele link no qual eu enviei para vocês e, na sequência, você terá todas as mensagens, porque elas estão salvas no YouTube e dará sim para você enriquecer o seu conhecimento, alimentar o teu espírito e poder compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas também sejam alcançadas por intermédio da palavra. Tem mensagens poderosas que foram gravadas nos manás diários para trás e você pode então aproveitar e degustar espiritualmente desses manjares do céu que foi enviado para mim e para você, para que possamos estar fortalecidos na graça e no conhecimento do Senhor. Mas vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre chamado. Ah, meu irmão, Deus te chamou. Deus te escolheu desde a eternidade. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, o Senhor já havia estabelecido um propósito. E nós estamos analisando a vida de Moisés. Nós vamos ler Êxodo, capítulo de número 34, versículo de número 29, que diz assim: Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobriu o rosto de novo com o véu até entrar a falar com ele. Glória a Deus! Meus amados irmãos, Moisés, por causa de um desequilíbrio emocional, quebrou algo de um valor imensurável. Estamos apenas recapitulando para entrarmos novamente nesse assunto. Isso lhe custou muito. Ele teve que jejuar de novo, ele teve que se consagrar novamente, ele teve que lavrar essas pedras. E quando chegou lá, ele tinha que ouvir a voz do Senhor e teve sim que registrar nessas pedras tudo aquilo que Deus falou. Foram mais 40 dias e 40 noites investindo a sua vida ali com algo que já estava feito. Isso é muito ruim para a nossa vida, porque muitas vezes Deus já nos entrega algo e nós acabamos, por um desequilíbrio, quebrando aquilo que Deus nos deu e perdemos tempo na caminhada diante do Senhor. Só que quando Moisés decidiu então ir lá e trazer para o povo de Israel a palavra do Senhor, diz a palavra nesse texto em que lemos, que Moisés tinha nas suas mãos a tábua do testemunho. E quando ele descia do monte, ele não sabia, mas a sua pele resplandecia. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, as experiências que você tem com o Senhor, você pode ter certeza que isso trará luz para a sua vida. Foi o que Jesus disse para nós no Sermão da Montanha,
dizendo: vós sois a luz do mundo. O Senhor tem resplandecido com a glória dele em nossa vida por intermédio da palavra, porque essa palavra nos liberta, essa palavra nos restaura, essa palavra muda a nossa vida para sempre. E Moisés estava descendo do monte com a palavra que Deus havia entregado para ele, a palavra da lei, descendo do monte sem saber que o seu rosto resplandecia. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais parecido com Deus você vai ficar. A glória do Senhor há de resplandecer em sua vida. E quando Moisés teve o primeiro encontro com Arão e os demais, eles fugiram da presença de Moisés. Por que isso acontece? Meus queridos irmãos, eles ficaram espantados ao ver aquele brilho na face de Moisés. Talvez tenha acontecido isso com você. Pessoas têm se afastado de você por causa do Evangelho. Jesus falou que isso aconteceria, que seríamos odiados de todas as nações por causa do nome dele. Luz e trevas não combinam. Aí talvez você diga: pastor, mas Arão, ele também era servo do Senhor. Mas na primeira oportunidade que ele teve de liderar o povo de Israel, ele falhou. Ele estabeleceu um altar de idolatria e todo o povo se desviou. Então eles precisavam sim ser tratados, eles precisavam ter um encontro verdadeiro com o Senhor para que tivessem a sua vida inteiramente transformada. Eles correram de Moisés. Talvez isso está acontecendo com você. Pessoas têm evitado a sua companhia. Eu quero te dizer, não deixe de amar essas pessoas. Não deixe de orar por essas pessoas. Nos momentos oportunos, fale da palavra de Deus para essas pessoas. Mas não permita que as trevas que habitam a vida dos outros venham ofuscar a luz que foi colocada em sua vida. Porque a luz é muito mais forte do que as trevas. Essa luz que existe em você só irá se apagar se você permitir. Quando Moisés percebeu tudo aquilo, ele chamou Arão, juntamente com a liderança ali, e trouxe a palavra que Deus havia entregado para ele no monte. Chamou também os filhos de Israel e trouxe a palavra que o Senhor havia entregado para ele. Cobriu seu rosto com um véu, e quando ele estava entre os filhos de Israel, o seu rosto estava coberto. Mas quando ele chegava diante de Deus, ele descobria o seu rosto. Existe um contexto lá na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas antes de entrar nesse contexto, eu quero aproveitar esse momento onde Moisés cobria sua face e diante de Deus ele deveria revelar. Existem muitas pessoas que Deus entrega algo para eles e eles escondem, e eles camuflam. Talvez esse seja o seu caso. O dom não é para servir a você próprio. O dom que Deus te deu é para servir ao outro, é para servir o corpo de Cristo, servindo pessoas. Deus não nos dá dons para que sirvamos a nós mesmos. Deus nos dá dons para que sirvamos o próximo, sirvamos o outro. Então não esconda aquilo que Deus te deu, porque diante de Deus não dá para esconder, você tem que sim tirar o véu do rosto e olhá-lo face a face, porque Ele vê todas as coisas. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no versículo de número 12, está escrito: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente a fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se convertem ao Senhor,
então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus! Então eu e você não fomos chamados para ter o mesmo comportamento que Moisés. Moisés estava com a lei em suas mãos. A lei mostra um conjunto de regras que não são ruins, são boas, mas o homem falho não consegue cumpri-la. Através de Cristo, a graça de Deus foi derramada sobre nós e nós podemos receber essa mesma luz que Moisés recebeu. E quero te dizer mais, meu querido, com o rosto descoberto, nós vamos resplandecer aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração para expandirmos o reino de Deus. Deus escolheu você. E quanto mais você se dá, quanto mais você se doa, mais o Senhor derrama sobre a sua vida. O versículo de número 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como em um espelho a glória do Senhor. Ou seja, você reflete aquilo que o Senhor projeta em sua vida. Você não tem luz própria. Quando Ele diz, vós sois a luz do mundo, é porque a luz dele brilha em nossa vida. Você apenas reflete aquilo que Ele tem ministrado em sua vida. Por isso não devemos esconder, por isso não devemos ficar de maneira nenhuma com o rosto tampado. Devemos ter coragem de nos expor e ir de encontro a essas vidas, como em um espelho de glória ao Senhor, refletindo, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quanto mais você reflete a glória do Senhor, mais transformação de Deus acontece em sua vida. É por isso que eu digo, quanto mais você se doa, mais você recebe. Eu quero orar com você nessa hora, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa hora, abençoando a vida de cada uma dessas pessoas que estão conectadas nesse vídeo, que estão assistindo o Maná Diário de hoje, e aqueles que em um futuro ainda assistirão essa palavra, que o Espírito Santo do Senhor venha impactá-los, que o Senhor venha transformá-los, que a glória do Senhor seja derramada sobre esse homem e essa mulher, em nome de Jesus. E toda arma forjada no inferno contra essa vida não prosperará. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar o link desse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Em nome de Jesus, nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Convide a sua lista de contatos, a sua network, para estar assinando a nossa página. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.